Trilha sonora. Existe uma série de coisas que faz um anime ser bom. Tem aquelas que todo mundo presta mais atenção, como animação, qualidade. Outras que estão por trás da produção, mas que todo mundo nota, como se o diretor é bom, se o estúdio é competente. Mas se tem uma coisa que é tão importante quanto a imagem e que pouca pessoa dá valor, é a parte do auge da trilha sonora. Uma boa trilha sonora tem o poder de engrandecer 1000% uma cena que você está assistindo. Seja para deixar tudo mais épico, para deixar mais emocionante, ou às vezes para te trazer um tom de tranquilidade. Não importa, o som ele é tão importante quanto a imagem para te passar uma experiência completa. E pensando nisso, hoje eu vim falar com você das 5 melhores trilhas sonoras dos animes, logo depois da vinheta. E aí, tudo bem? Se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Edson e seja bem-vindo ao Ato de Anime. E pra você entender melhor, quando eu falo de trilha sonora, eu não tô falando das músicas que tocam na abertura dos animes. Eu tô falando da música tema de um anime, aquela que toca de fundo na hora que você precisa mostrar uma treta, na hora que o protagonista ele tem que se levantar, ele tem que juntar força pra enfrentar o inimigo final. Sem o tema certo, não importa se o anime ele é de terror, comédia, romance, ação, sem a música certa, a história não vai pra frente. E pra você entender melhor, por que não começar logo com Naruto? Lembra que eu falei com você do discurso no Jutsu? No caso de Naruto, eu quero falar de todo o setlist de músicas que tocam, desde o Naruto clássico até o Shippuden. Pra começar, que as músicas de Naruto sempre acertaram em cheio em tudo que precisava passar. Desde a época lá do Naruto clássico, que tinha aquela música do Tiro-sangue. Miro! Não! Tiro-sangue! What? Eu lembro de estar assistindo no SBT e ficava tocando aquela batidinha. Eu me sinto realmente como se eu estivesse aqui no meio de uma guerra ninja, como se tivesse vários inimigos à minha volta, porque ela era frenética. Ela tinha uma batidinha que me puxava para uma pegada no estilo oriental, num estilo meio de clima feudal. Ela era perfeita para te introduzir dentro daquele contexto que eles precisavam, que é de um mundo caótico numa vila ninja antiga. Já por outro lado, quando você precisava de uma música triste, quando era a hora de você colocar o Naruto naquele banquinho chorando porque ele não passou no exame, o rap da flautinha cumpria tão bem esse papel. Tururu, tururu. Toda vez que eu escuto essa trilha eu fico todo quietão, reflexivo, jogado assim no canto, meio deprimido. E é tão boa, mas tão boa, que você pode ver que ela foi levada também para o Naruto Shippuden, e toda vez que tem que dar um discurso no Jutsu, é exatamente a mesma música que eles sempre colocam. Não tem como não ouvir essa música e ficar triste. Olha isso, cara. É triste demais. Agora, se tem um outro que tem uma trilha maravilhosa, é Fairy Tail. Embora a animação não fosse das melhores, mas já era muito bom para a época de lançamento, o que deixou a Fairy Tail marcado foi a música. E sabe, ele é uma trilha tão acertadinha, porque se você for pesquisar no YouTube, você vai ver que a composição principal é uma música só e ela é dividida em duas partes. Ela é uma dividida quando ela começa, ela tá em baixa, e ela vai elevando o nível dela, começa bem fraquinha, bem calminha. E vai ali subindo, subindo, subindo. É como se você visse assim, o Natsu tá ali caído no chão, ele precisa de força, mas ele não consegue porque ele é fraco perante os inimigos dele. Só que aí ele começa a pensar, pô, mas eu preciso me erguer, eu preciso me levantar, porque eu tenho meus amigos e eu preciso da força da amizade para ajudar meus amigos, porque a amizade dos amigos fazem tudo ser muito mais feliz, muito mais colorido, e eu tenho que vencer. E aí, conforme ele vai ganhando mais energia, a música tema vai subindo, vai subindo, vai subindo, e quando ele se ergue, quando ele se levanta, a segunda parte da trilha começa e ela entra frenética para o momento da estralação.
E toda vez que essa batida entra, você sente que tudo é possível, você sente que o Natsu pode enfrentar qualquer inimigo, que ele pode resolver qualquer treta, você se empolga, você quase entra dentro da tela pra sair na porrada junto com ele. E é uma composição tão bem feita que pode ver, ela se repete 1000 vezes em todas as lutas do anime de Fairy Tail. E todas as vezes é da hora, todas as vezes é empolgante, todas as vezes você tá aqui, ó. Em terceiro lugar nessa lista, bora falar um pouco de Nanatsu no Taizai. Nanatsu era outro que quando foi lançado, ele tinha uma animação muito boa, até porque é importante lembrar que se hoje ele tá aquela porcaria, no início ele era produzido pela AO Pictures, o mesmo estúdio que hoje faz Solo Leveling. Mas pensa também no anime que tinha uma trilha memorável, Perfect Time. E eu não sei se você já reparou, mas a música tema de Nanatsu no Taizai, ela é letrada por trás, letrada em inglês. Ela canta: Elizabeth, meus medos e minhas lágrimas estão quase sumindo, então pegue nas minhas mãos. Você parece burro! Então pega nas minhas mãos e vamos juntos aproveitar o momento perfeito. Ó, chega a arrepiar aqui. Eu escuto essa música, eu lembro das melhores lutas de Nanatsu no Taizai toda vez que ela tocava. Elizabeth, no perfect time. E em seguida eu já imagino, já vi o Meliodas boladaço com a Lost Vein cortando tudo, Phone Counter pra lá, bola de fogo, demoníaco pra cá, bola explodindo, Buzz quebrando tudo pra todo quanto é lado. E é uma música que te passa todo aquele clima medieval, você sente como se você estivesse dentro de um mundo de Dungeons and Dragons. E sinceramente, é uma trilha sonora nota 10. Só é uma pena que nas próximas temporadas, a animação não seguiu correspondendo com a qualidade da trilha. Em quarto lugar dessa lista, vamos falar de Dungeon in the Eye e a música tema do Argonauta. Um outro tema que eu vejo o estúdio utilizando muito pouco é o de Dungeon in the Eye. E grande parte do sucesso da primeira temporada é por causa da trilha sonora desse anime aqui. Lembra que eu comentei da de Fairy Tail, que ela tinha o poder de começar bem baixinha e ir aumentando o nível dela até te trazer um pouco de empolgação? A de Dungeon faz a mesma coisa. Quando ela começa bem tranquilinha. E lembra da subida? Ela vai subindo. E só o nível dela vai subindo até que ela estoura. Aí já minha cabeça vem aqui, já viu eu falando eu quero ser um herói. Aí Valentine sai da frente, que aqui é a hora do Argonauta, e eu vou resolver essa treta com o Minotauro. E a música está estralando no fundo. A boa trilha te joga dentro da história e você vai escutando a música tema de Dungeon, dá vontade de você ser o herói, cara. Dá vontade de você entrar na Dungeon junto com ele. Você falou, opa, você quer ser um herói? Você é um Argonauta? É nóis, eu também quero, tamo junto. E ela tem uma batidinha como se tivesse um assovio que ele começa bem de leve, ele vai crescendo, vai te energizando. Tanto que hoje, nas temporadas atuais, ela é usada pouca. Mas pode ver, toda a luta principal de Dungeon in the Eye, a musiquinha entra de fundo. E quando ela entra, você sabe que o bagulho vai ficar louco. E em quinto lugar, eu trago todo o setlist, todas as músicas temas de Eminence the Shadow. Definitivamente, a melhor coisa de Eminence the Shadow é a trilha sonora. Esse daqui é um dos meus animes favoritos, ele ficou muito famoso na temporada de 2022, só que por mais que a história ela seja bem legal, Eminence the Shadow não tem a melhor animação da história dos animes. Muito pelo contrário, é uma animação bem mediana, até que bem meia boca, mas a trilha sonora desse anime aqui, toda vez que precisa empolgar, toda vez que o Cid ele chega na treta pra poder resolver a parada, a música explode no meio e é sempre tudo muito bem feito. Um outro exemplo, nem precisa falar da cena de luta. Pra quem não conhece Eminence the Shadow, ele é um isekai,
Mais pro lado do Tensei, já que o protagonista ele reencarna em outro mundo, e o sonho dele é ser como se fosse o Batman das Trevas. E toda vez que ele tá contando um plano que ele tá fazendo, que ele tá engenhando uma situação, maquiando as coisas por trás das sombras para que os planos dele aconteçam do jeitinho que o protagonista espera, fica sempre uma musiquinha de fundo. Turururu. E é uma música meio soturna, sabe? Você ouve aquele tema e aí você fica meio... Pô, isso aqui é meio nebuloso, eu sinto uma certa malícia quando essa musiquinha aqui ela vai tocando. Eu sinto um ar de malandragem, que é exatamente o que aquela cena sempre querem passar pra você. E eu acho que toda a pegada da composição do anime, ela é feita perfeitamente pra te passar como se você estivesse assistindo uma ópera. Sabe aquele negócio pomposo, grandioso, que ela é cheio de cena, cheio de esforço ali envolvido pra você conseguir passar toda aquela beleza, toda aquela grandiosidade. E o protagonista se esforça tanto pra fingir como se tudo fosse épico, como se tudo fosse realmente uma ópera, uma cena de teatro que ele tá engenhando por trás dos panos, que a trilha ela cai perfeitamente, ela cai como uma luva. Mas me diz aí, esses são alguns animes que eu consigo lembrar que tem uma trilha sonora sensacional. Você lembra de outros? Comenta aqui embaixo, quem sabe eu não faço uma parte 2 com as suas recomendações. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!